Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva, mudando para melhor, mudando para você. Instituto EDEC, desenvolvendo pessoas. Com a Biana, você brilha mais. Você mandou as suas perguntas e nós as trouxemos para o especialista. O assunto hoje é alimentação, nutrição, obesidade, perda de peso, tudo isso que o Dr. Durval Ribas Filho, que é nutrólogo e presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia, fala como ninguém para os espectadores do Simples Assim. Dr. Durval, obrigada por nos receber novamente. Vamos responder essa meninada toda que mandou pergunta? Vamos, será um prazer. Bom, a Wanda de Monte Alto diz que costuma ter muita dor de cabeça, especialmente no período pré-menstrual, em que ela tá com tensão pré-menstrual. E teriam dito para ela que o sal que ela gosta de polvilhar na comida poderia ser a causa. Não, olha, no período pré-menstrual, a famosa TPM, é muito comum aumentar, ter mais inchaço, edema, retenção. E evidentemente isso é provocado por alteração hormonal, no caso específico a progesterona. O que acontece com o sal? Ele piora. O sal aumenta essa retenção. Evidentemente que isso pode dar um mal-estar, mas se o sal aumentar também a pressão arterial, com certeza essa dor de cabeça virá concomitante. Não se recomenda, em hipótese alguma, a ingestão excessiva de sal em qualquer fase, mas nessa fase, pior ainda, recomendação: sal light ou sal diet. Muito bem. A Cida de Catanduva diz que com esse tempinho frio assim, ela tem uma fome desmedida. Todo dia, toda hora. E o que ela pode fazer com isso? Isso é verdade, porque no frio nós temos uma taxa metabólica maior. Nós gastamos mais energia para mantermos a nossa temperatura. E isso dá mais fome. E mais fome de sopa, mais fome e menos fome de salada, frutas e verduras. Nesse caso, o ideal é fazer de tudo para não pular as refeições. Ou seja, café da manhã às 10 horas, almoço à tarde, jantar à noite. E qual é o melhor alimento para mais saciedade? Proteínas. Portanto, por exemplo, queijo. É um ótimo queijo light. Mas o queijo diet. Queijo engorda, doutor Durval. Não, queijo light diet. Tem queijo até branco. Uma marca aí que você sabe que no supermercado tem e que é uma maravilha. Ou, se você puder também, nozes mistas, pecãs, avelãs, nozes de uma maneira geral, porque dão saciedade, porque são proteínas. Portanto, nesses intervalos, nozes mistas ou queijo. A Mônica de Catanduva disse que ouviu dizer de algumas amigas que estariam deixando intervalos bem grandes sem comer, que isso ajudaria a emagrecer. Mas ela disse assim que ela ouviu que de comer a cada 3 horas seria o melhor para perder peso. Qual é a ideia, doutor? A ideia é assim, fisiologicamente, o ideal seria comer de 4 a 6 vezes ao dia. Ou seja, café da manhã às 10 horas, almoço à tarde, jantar e à noite. Ou café da manhã, almoço à tarde e jantar. Isso é o que? Fisiológico. É o que os estudos, evidentemente, mostram. O que é que faz perder peso? Dieta hipocalórica. Quanto? Até 1.500 calorias. Independentemente de você ficar mais ou menos em jejum. Lógico que uma pessoa que fica sem comer 8 horas, 6 horas, provavelmente vai comer menos calorias. Por isso que pode favorecer a perder peso, mas não é fisiológico. Não é o que os estudos mostram. Até porque a hora que ela se vir diante de um prato, ela vai exagerar, não vai? Exatamente, principalmente quando você fica muito tempo sem se alimentar. E mais do que isso, os estudos também mostram que se você ficar muito tempo sem se alimentar, o seu organismo queima menos. É como se ele dissesse: puxa, eu estou passando fome. Diminui o gasto energético, diminui a sua termogênese. Por isso que não é recomendável. Tá. E aí a última pergunta é da Patrícia, que ela é de Monte Alto também, e ela diz o seguinte: queria saber mais sobre o uso do hormônio HCG no tratamento da obesidade, pois tem tido discordâncias na mídia sobre este assunto. Ela lhe manda um abraço, doutor Durval. Oi, Patrícia. Olha, realmente esse assunto é interessante, intrigante. O que é que a Sociedade de Endocrinologia Americana disse é que, infelizmente, não existe estudos consistentes para mostrar que a utilização desse produto favorece a redução de peso corporal.
Assim como também aqui no Brasil algumas entidades dizem a mesma coisa e já publicaram isso de forma oficial. É lógico que em medicina a gente sabe que verdades eventualmente são temporárias e as coisas podem mudar. O HCG é um hormônio fabricado pela placenta e que tem uma atividade termogênica, isso é real, ele mimetiza, ele imita um pouquinho o hormônio tiroidiano e, portanto, ele teria essa atividade termogênica. Mas um dado muito importante é que essas pessoas que fazem esse tratamento com HCG, eles têm que fazer obrigatoriamente uma dieta de 500 calorias. Ora, 500 calorias é dieta de spa. Quem faz 500 calorias certamente vai ter redução de peso corporal pela ingesta baixa do teor calórico. E vai passar fome? Exatamente. E eu tinha pulado a pergunta da Ruth de Rio Preto. Ela queria saber se medicamentos como fluoxetina e sibutramina podem ser tomados continuadamente e se a fluoxetina causa perda de memória. Ela mandou 2 perguntas. Vamos lá, doutor. Primeiro, causa perda de memórias, em hipótese alguma. Não se recomenda em pessoas muito idosas porque ela tem uma vida média um pouquinho prolongada. Então diminui às vezes reflexos, tá? Existem outras alternativas excelentes. Mas independente disso, a fluoxetina é usada em crianças. Medicamento antigo, a gente chama de inibidor seletivo de recaptação da serotonina e que efetivamente aumenta a serotonina, dá prazer, da saciedade. A sibutramina também é sacietógeno. Os 2 medicamentos podem ser utilizados com certeza com monitoramento médico e, como sempre a gente diz, a obesidade é uma doença crônica. A doença crônica requer tratamento crônico. Se o tratamento para, a doença recrudesce, a doença volta. Portanto, se eu tenho hipertensão, eu vou tomar medicamento sempre. Se eu tenho diabetes, eu vou tomar medicamento sempre. Se eu tenho obesidade, infelizmente, eu também terei que tomar. Esses 2 medicamentos são excelentes, maravilhosos, sacietógenos, mas com monitoramento médico, com certeza. E sempre sendo avaliado, doutor Durval, essa questão do monitoramento é sempre essa avaliação. Avaliado, exatamente. Como? E também eles não servem para todos, né? Quer dizer, é individualizado. Sempre dizemos, cada obeso é um obeso. Não existe 2 iguais. Por quê? Porque metabolicamente eles são diferentes e também uma coisa que se esquece é a etiologia, o fator etiológico. O que é que causou obesidade, o que é que está causando obesidade naquele paciente. Cada caso é um caso. Ou seja, a gente sempre diz que nem todo obeso come muito, nem todo magro come pouco. Exatamente. Né? Infelizmente, é uma doença crônica que requer tratamento crônico. Muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço, sempre à disposição. Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Instituto EDEC. Desenvolvendo pessoas. Com a Biana, você brilha mais.